Queridos, Palavra de Deus, este livro que nós carregamos debaixo do nosso braço, que nós temos na nossa estante, na estante da nossa casa, que nós temos, muitas vezes temos 10 dessa, 5 Bíblias em casa, e temos a liberdade de andar com ela debaixo do braço, por conta do nosso país ser um país laico, e nós glorificamos a Deus por isso, mas muitas vezes nós não aproveitamos esta oportunidade que nós temos de estarmos em um país laico, onde o Evangelho pode ser pregado, onde uma igreja pode ser constituída para a glorificação do Senhor, para adorar o nome do Senhor. Muitas vezes nós não valorizamos que nós podemos levar ela para todo canto se nós quisermos. E embora em outros países como Coreia do Norte, essa Bíblia, essa palavra é proibida. Não pode ter nenhuma folha dessa palavra. E lá as pessoas, elas compartilham as folhas, vão compartilhando, lê um, compartilha com o outro. E se essa folha for pega por algum soldado ali, da guarda daquele lugar, do Kim Jong-un, essa pessoa pode ser morta, essa pessoa pode ser morta publicamente, pode ser espancada, pode ser presa, mas nós, pela misericórdia de Jesus, nós temos o livre acesso a essa palavra, pela misericórdia do Senhor. E muitas vezes nós não lemos essa palavra, infelizmente. Nós que não estou aqui para doutrinar a igreja, longe de mim querer doutrinar alguém, misericórdia eu sei, tenho a convicção que isso é papel do nosso pastor, dos nossos pastores. Eu estou aqui apenas para ser instrumento do Senhor, nada mais. Quero aqui apenas falar o que o Espírito Santo colocar na minha boca. E muitas vezes nós não lemos essa palavra, sendo que nós temos a liberdade de ler quantas vezes nós quisermos. E essa palavra ela vai empoeirando, talvez aberta num salmo, em nossa estante, mas o lugar que ela deveria estar é no nosso coração. Glória a Deus, amém. Se eu fosse dar um tema à palavra de hoje, talvez nós já temos um tema, a minha alma tem sede do Deus vivo. Eu não vou mudar esse tema, não vou arrumar um subtema, mas que o Espírito Santo direcionar, nós estamos dispostos a cumprir. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, daria processos que aprisionam a alma. Amém? Muitas vezes nós passamos por processos em nossa vida conjugal, em nossa vida ministerial, em nossa vida familiar, em nossa carreira trabalhista, seja qual for, nós passamos por processos, por dificuldades, por lutas, por aflições e diversas coisas. E quando nós olhamos na Bíblia, nós entendemos que isso é normal para uma pessoa que serve a Deus, isso é normal. Para uma pessoa que realmente quer seguir o Evangelho, ter lutas é normal. Quando nós olhamos para a história de José, ali em Gênesis capítulo de número 37, por ali, mais ou menos, nós vemos ali um jovem de apenas 17 anos, com uma visão a qual Deus deu a ele, e que ele vai e compartilha com seus familiares. Seus familiares logo zombam dele, seus irmãos logo zombam dele. Seu pai diz: como eu, sendo teu pai, vou me curvar diante de ti? E ali eles deixam de acreditar no sonho daquele jovem, daquele adolescente, jovem de 17 anos. E passado certo tempo,
Os seus irmãos estão cuidando das ovelhas, apacentando as ovelhas ali, cuidando dos animais do seu pai. E o pai de José, ele fala para José ir atrás dos seus irmãos. Fala para José ir atrás dos seus irmãos, e José assim obedece o seu pai e vai atrás dos seus irmãos. E chegando perto dos seus irmãos avistam ele e começam ali a tramar a morte de José. Começam a tramar ali, dar um fim em José. Eles começam a zombar. Lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. E José se aproximando, todos nós conhecemos a história, não vou pregar sobre José, mas é necessário passar por aqui para entendermos e chegarmos aonde o Espírito Santo quer que nós cheguemos. Eles começaram a tramar a morte de José ali. Eles pegam José, rasgam a túnica de várias cores de José, matam um animal, sangram a túnica, jogam José numa cisterna. É passada uma caravana e eles vendem José como escravo para o Egito ali. E José aqui, com apenas 17 anos, já se encontra diante de uma situação, diante de um processo que muitos de nós não daríamos conta de passar, que é ser traído pelos próprios irmãos. É verdade? Então, eles vendem José para o Egito, e José chega ali. Naquela época, os escravos, muitas vezes, eles eram obrigados a ficar nu diante das pessoas, como um auditório, e as pessoas passavam e iam analisando ali se o escravo era de boa saúde, se ele podia se submeter a serviços braçais ou coisas assim do tipo. E José estava ali naquele lugar, diante daquelas pessoas, as pessoas passando, e ele é levado, comprado para o palácio, para servir no palácio. E ali no palácio, tudo que ele faz é abençoado, tudo que ele faz é prosperado, simplesmente porque a Bíblia deixa clara que José andava com Deus. O que me chama a atenção é que um jovem de apenas aproximadamente 17 anos, passado por um certo processo, tendo sido vendido pelos seus irmãos, tendo sido vendido como escravo ali, agora servindo no palácio, diante de todas as dificuldades, diante de todas as aflições, ele permaneceu fiel diante da presença do Senhor. Ele permaneceu fiel diante do Senhor. E não para por aí, todos nós sabemos que passado certo tempo, chega ali a mulher de Potifar. Todos estão me escutando? Amém? Chega ali a mulher de Potifar e ela diz para José: olha, ou tu se deita comigo, ou eu grito aqui e falo que tu tentou me agarrar. E aquela mulher dá essa opção para José: ou tu se deita comigo, ou eu grito aqui, todos vão acreditar em mim, porque eu sou a mulher de Potifar. Eu acredito ali que a mulher de Potifar era uma das mais belas naquela época, uma das mais formosas naquela época, porque Potifar, de um cargo alto, de uma posição alta, poderia escolher ali uma das mais belas. E aquela mulher, ela diz para José: olha, ou tu se deita comigo, ou eu grito aqui e falo que tu tentou me agarrar. E José, ele não pensa duas vezes, ele prefere deixar a capa do que a intimidade com Deus. Ele prefere deixar a capa do que a presença do Deus Todo-Poderoso. Olha, eu não sei a situação que você está vivendo nesta noite, mas eu te digo, profetize e diga para esta situação que você serve um Deus Todo-Poderoso. E se for necessário, deixa a capa, mas não deixa a presença daquele que é Todo-Poderoso. Porque capa nós ganhamos, mas a presença dele é somente conquistada nos joelhos, nas madrugadas, durante anos de intimidade, tentando conquistar essa presença. Então, mesmo em meio a todas estas dificuldades, José permaneceu fiel.
Então, permaneça fiel, meu querido. Eu não sei a luta que você está passando, mas vale a pena ser fiel. O processo pode ser doloroso agora, mas o resultado será maravilhoso, porque Deus é contigo, Deus é conosco. Glória a Deus, aleluia, glória ao Espírito Santo. E então ali José rejeita se deitar com aquela mulher, e aquela mulher grita, e os guardas chegam ali e jogam José ali na prisão. José interpreta 2 sonhos, e diz para aqueles homens, estou resumindo tudo, para chegarmos lá. E José interpreta 2 sonhos, e fala para aqueles homens, olha, quando vocês tiverem a oportunidade, lembrem de mim, falem de mim lá para o rei, E aqueles homens vão, acontece conforme José interpretou, e aqueles homens se esquecem de José durante 2 anos. José ainda é esquecido na prisão durante 2 anos. E a vida do crente é assim, é de luta em luta, de prova em prova, de batalha em batalha, e vitória em vitória. Glória a Deus por isso. E em todas as lutas Deus vai nos fortalecendo, Deus vai nos ensinando algo novo, Deus vai dando a graça para conseguirmos passar cada vez mais pelos processos, e todo o processo que Ele nos coloca é para o nosso crescimento. Amém? Glória a Deus. Então, continue firme, continue buscando, continue se entregando. Talvez você possa não ver o mover do Espírito Santo, o mover de Deus na tua vida hoje, mas se você passar fiel, se você passar essa luta andando com Deus, lá na frente, você vai ver que tudo valeu a pena, que todo processo, que toda luta, que toda aflição valeu a pena. E toda luta que nós passamos com Ele, vale a pena. Amém? E hoje nós precisamos, a igreja em si, falo não somente dessa, incluo o contexto geral, nós precisamos de crentes como José, que não estão ligando para posições, que não estão ligando para os cargos, mas estão se importando em ter a presença do Espírito Santo. Deus, Ele não quer primeiramente que você anseie um cargo, que você anseie chegar em uma posição dentro da igreja, que você anseie pegar esse microfone para pregar, para louvar, para ter uma oportunidade. Ele quer primeiramente que nós anseiemos ter a presença dEle na nossa vida, ter a intimidade profunda e contrita, nosso coração contrito diante dEle. Glória a Deus. E quando nós olhamos realmente para os crentes, a igreja primitiva do passado e a igreja de hoje, nós vemos uma certa diferença. E é normal que haja uma diferença, às vezes para melhor e às vezes para pior. Mas quando nós olhamos para a história da igreja primitiva, nós vemos ali crentes, cristãos, servos de Deus, humildes, que eles não estavam anseiando nada daquilo que vem do homem, eles estavam apenas anseiando fervorosamente, correndo o risco de morrer, correndo o risco de apanhar, de ser espancado, de ser colocado no Coliseu para ser devorado por leões, mas eles anseiavam apenas a presença do Espírito Santo. E é isso que está faltando na igreja de hoje, e é isso que está faltando no nosso meio hoje, no contexto geral. Crentes, servos, cristãos que anseiem a presença do Espírito Santo antes de qualquer coisa, antes de qualquer cargo, antes de qualquer coisa. E é isso que o Espírito Santo se alegra. Amém? Te coloque de pé nessa noite, por gentileza. Peço perdão pelo tempo tomado. Vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses,
capítulo 5, versículo de número 19. Vamos glorificando o Senhor, adorando o Espírito Santo. Vamos dando liberdade para Ele fazer o que Ele quiser nessa noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 19. A palavra de Deus diz: não extingais o Espírito. Você pode repetir, por favor? Não extingais o Espírito. Em outra versão, não apagueis o Espírito. Amém? Tome teu assento, glorificando o nome do Senhor. A palavra de hoje é simples, mas é algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu espero ser fiel de toda forma, de todo o meu ser a Ele. Não olhe para a minha oratória, não olhe para as minhas vestes, olhe apenas para aquilo que o Espírito Santo quer falar contigo e comigo nesta noite. Amém? Não extingais o Espírito. Como eu estava falando, olhando para a igreja primitiva, peço a atenção dos irmãos, por favor. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos ali irmãos que buscavam verdadeiramente a presença do Espírito Santo, que se entregavam de forma sobrenatural à presença do Espírito Santo, que eles não estavam ligando para quem estava do lado dele, quem estava olhando para ele, para ela. Eles focavam 100% na presença do Espírito Santo, em buscar a presença do Espírito Santo. E foram passados tempos, foram passados os anos, e a igreja foi adotando alguns costumes, tirando alguns costumes. A igreja foi parando de orar, foi parando de buscar como buscava antes, foi parando de jejuar como jejuava antes, foi parando de se entregar como se entregava antes. E o Espírito Santo, da mesma forma, foi parando de se manifestar como se manifestava antes. E chegado aqui, nos dias de hoje, nós podemos nos fazer a pergunta: por que nós não vemos mais os milagres de antigamente? Por que nós não vemos mais obturação de ouro? Por que nós não vemos mais os paralíticos levantarem, os surdos ouvirem, os cegos enxergarem? Por que nós não vemos mais os enfermos ser curados de enfermidades diversas? E talvez nos perguntamos se Deus mudou, se o Espírito Santo mudou. Mas a resposta é que nós que mudamos. Nós que crescemos demais. Nós que trouxemos coisas para nós e afastamos o Espírito Santo do nosso meio. E talvez nos encontramos hoje como a igreja de Laodiceia, que Jesus está ali do lado de fora. Uma igreja bem financeiramente, uma igreja com dons,
que não precisa de nada, que não tem falta de nada, mas que o Espírito Santo e que Jesus está de fora. Mas a notícia boa é que Ele está batendo na porta. A notícia boa é que Ele está batendo na porta. E se Ele está batendo na porta é porque Ele quer entrar. Por mais que tenhamos arrancado Ele do nosso meio, por mais que tenhamos tirado Ele do nosso coração, dos nossos lares, das nossas escolas, por mais que tenhamos tirado Ele da nossa vida, Ele está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar em nossos corações, em nossas casas, em nossas vidas e em nossa igreja. E o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesta noite. Eu não tenho muitos anos de fé, tenho apenas 7 anos, terá 8. Mas quando eu ouço falar das histórias da igreja primitiva, quando eu ouço falar das curas que Deus fazia, dos milagres que Deus operava, de quando os irmãos estavam no monte e viam brasas de fogo no chão, há uma sede tremenda na minha alma e no meu coração, e um anseio por viver isso. Quando o pregador pegava o microfone e falava um simples Jesus te ama, e falava um simples Jesus está voltando, e a igreja pegava fogo, e os irmãos eram cheios do Espírito Santo, e os irmãos eram tomados em línguas. A minha alma anseia por viver isso. E eu sei que nós ainda vamos viver isso, porque nós temos uma promessa de Deus, do avivamento sobre esta nação, do avivamento sobre esta geração. E assim como em Atos 2, eles estavam reunidos ali, debaixo de uma promessa, debaixo de uma ordem de Jesus, porque Jesus, no capítulo 1, versículo 4, disse para eles irem para Jerusalém e permanecerem lá até que eles recebessem a promessa de Deus. Jesus fala ali para eles permanecerem. E olhando para os dias de hoje, analisando quantas promessas nós já recebemos de Deus para esta geração, para as nossas vidas, para os nossos ministérios, geração do avivamento, geração de missionários, geração isso, geração aquilo, geração tal, isso. Mas a pergunta que fica é: como nós estamos nos dedicando para que essas promessas se cumpram no nosso meio e nas nossas vidas? De qual forma nós estamos nos dedicando? De qual forma eu estou buscando? Aquelas pessoas, quando Jesus apareceu para elas e falou para elas irem para Jerusalém, permanecessem lá até que recebessem. Eles não sabiam quando que ia receber. E eles foram e permaneceram lá. Mas muitas vezes nós recebemos uma promessa e no outro dia nós esquecemos dessa promessa. Esquecemos do que foi dito no culto de terça-feira, de quinta-feira, de domingo. Como que Deus vai cumprir uma promessa nessa geração dessa forma? Se nós somos crentes com Alzheimer, que não guardamos a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração,
Mas as promessas, elas foram liberadas, elas já foram ditas. As promessas já saíram da boca de Jesus, já saíram da boca de um profeta, e elas estão aqui para serem cumpridas. Mas e nós, como que nós vamos nos dedicar a partir de hoje para que essas promessas possam ser cumpridas? Aleluia, Jesus. Se nós realmente quisermos que essas promessas se cumpram, se eu realmente quero que essa promessa se cumpra na minha vida, a partir de hoje eu tenho que mudar a minha atitude. Eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que me consagrar mais. Se eu realmente anseio receber e que essa promessa se cumpra, eu tenho que me dedicar de alguma forma. Porque promessa de Deus, ela não se cumpre para quem está parado. Ela se cumpre para quem está caminhando, buscando, se dedicando de alguma forma. Então, se você está se dedicando de alguma forma, eu sinto te dizer que essa promessa vai se cumprir. Não porque você é melhor que alguém, mas porque você tomou a atitude de se dedicar de alguma forma. Aleluia, Jesus. E aquelas pessoas, elas ficaram ali durante dias. E acredito que pessoas foram desistindo durante esses dias. Mas restou 120 pessoas naquele lugar. Talvez tinha 500, talvez tinha 1000. Ficou apenas 120 pessoas. O texto deixa claro. E aquelas pessoas estavam ali, e a Bíblia diz que eles perseveravam unanimemente em oração, em união. E no capítulo de número 2, a Bíblia diz: e veio sobre eles um vento veemente, um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa a qual estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Talvez eu esteja falando para crentes aqui, para pessoas aqui, que outra hora sentiam a presença do Espírito Santo palpável. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui, que outra hora tinha uma intimidade com o Espírito Santo de acordar e dizer: bom dia, Espírito Santo, meu amigo. Que chegavam nos cultos e não esperava a hora da palavra, não esperava a hora do louvor para sentir a presença de Deus, mas sentiu ao adentrar por aquelas portas. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que outra hora jejuavam horas, jejuavam dias, oravam horas, se consagravam por horas, mas por conta de alguma situação, você entristeceu o Espírito Santo, e não sente mais aquela presença como antes, não sente mais aquela glória como antes, não sente mais aquele mover como antes, mas o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Esta é a convicção que eu tenho. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. E se Ele está aqui, meu irmão, minha irmã, você pode sair daqui diferente, eu posso sair daqui diferente.
Se o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, eu não quero sair daqui da mesma forma, eu não quero sair daqui da forma que eu entrei, mas eu quero sair incendiado pela presença dEle. Aleluia. Aleluia, Jesus. E você sabendo que Ele está aqui, qual é a sua atitude diante dEle? Imagine agora que Ele está diante de você e está perguntando para você nessa noite: por que você parou de buscar, meu amigo? Por que você parou de buscar, minha amiga? Por que você não se entrega mais como antes? Por que você não ora mais como antes? Porque as palavras não saem mais da tua boca com a mesma sinceridade de antes. E Ele está perguntando: por que você se afastou? Mas a notícia que eu te dou é que Ele está diante de você de braços abertos para te receber de volta. Para te receber de volta. E talvez faz tanto tempo que você não sente a presença dEle, que você nem lembra como é mais ser cheio da glória do Espírito Santo. Se isso é possível. Mas é assim que você se sente nessa noite. Aleluia, Jesus. Já vai falando com Ele aí nessa noite. Já vai falando aí com Ele nesse banco aí, meu irmão. Já vai falando: Espírito Santo, eu não aceito sair daqui da mesma forma. Eu não aceito sair daqui com o mesmo vazio. Eu não aceito sair daqui com o mesmo peso que eu cheguei. Faça um compromisso com Ele novamente. Espírito Santo, eu vou voltar a orar. Eu vou voltar a me consagrar como eu me consagrava antes. Eu vou voltar a buscar como eu buscava antes. Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. O Espírito Santo, ele gosta de surpreender a gente. O Espírito Santo, ele, às vezes assim, ele confunde a mente humana. Porque tem hora que a gente está passando por tanta luta, e não sente nada. Tanta provação. E não sente nada, mas Ele está ali do lado. Cuidando, zelando. Não é porque você não está sentindo que Ele não está do seu lado aí, não. Talvez você está passando num processo tão doloroso que você não consegue ver a graça que Ele está te dando nesse processo. E se eu pudesse dizer algo para a igreja de hoje, para todas as igrejas do Brasil, do mundo, todos os crentes, eu diria: não extingais o Espírito Santo. Porque muitas vezes nós, com as nossas atitudes, nós tiramos Ele do nosso meio.
nós afastamos eles da nossa vida. E aquela presença que outra hora se manifestava de forma sobrenatural, não se manifesta mais. E agora tudo começa a dar errado. Eu não estou falando se você tiver o Espírito Santo vai dar tudo certo não, viu? Vai dar uns negócios errados. Vai ter luta, vai ter aflição, mas vai ter presença de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Será que você já pode sentir essa presença maravilhosa? O que mais que nós queremos? Ele já está aqui no nosso meio, passeando no meio desses bancos. Ele já está aqui de braços abertos. O que mais nós precisamos? O que mais nós queremos? Senão a presença dEle. E o Espírito Santo ele se manifesta das maneiras mais simples. Quando você está lavando uma louça e louvando a Ele. Lembra, mulher, quando você lavava aquela louça e você sentia a presença dEle de forma sobrenatural. E o teu marido perguntava: que é isso, mulher? E você respondia: é o Espírito Santo de Deus. Lembra quando você ia dormir e ele te incomodava? Ora um pouco mais. Fica comigo um pouco mais. Lembra quando você estava naquele carro andando, escutando os louvores e você sentia a presença de Deus de forma sobrenatural? Lembra quando você estava andando nas ruas, na rua, e você sentia algo da parte de Deus ali? Por que isso cessou? Quando você estava tomando um banho e você sentiu uma presença sobrenatural, o Espírito Santo está com saudade. O Espírito Santo está com saudade de escutar a sua voz na madrugada. Mas nós passamos por tantos problemas, tantas dificuldades, que muitas vezes nós apagamos o Espírito Santo. O Espírito Santo é como uma chama. Quanto mais eu coloco brasa, mais ele vai ficar aceso. Ou seja, quanto mais eu busco, quanto mais eu me consagro, quanto mais eu jejum, mais ele vai acender dentro de mim, mais ele vai ter liberdade dentro de mim. E como uma chama pode ser apagada, o Espírito Santo também pode ser apagado do nosso coração. Quando nós paramos de ler a Bíblia, quando nós paramos de orar, quando nós paramos de nos consagrar, de buscar a presença dEle como intensidade, e esse fogo vai se apagando. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite para te dizer que essa chama que foi apagada, ela vai ser reacesa, ela vai ser reacendida. Essa chama vai ser reacendida.
Mas depende de mim, depende de você, da sua entrega. O Espírito Santo, ele não faz acepção de pessoas, não. Se ele quiser se manifestar nessa noite, ele pode se manifestar. E se ele não se manifestar, glorificado seja o nome dele. Mas eu sei que ele quer se manifestar nessa noite. Eu sei que ele tem algo para fazer aqui nessa noite. Mas você quer que ele faça? Dá liberdade para o Espírito Santo. Dá liberdade para ele. Estava eu um dia conversando com um querido amigo aqui da igreja. Nós estávamos indo embora de pé. Nós estávamos conversando sobre sensibilidade com o Espírito Santo. Nós falando tal, a gente tem que buscar sensibilidade com o Espírito Santo. A gente tem que buscar, a gente tem que buscar, a gente tem que buscar e tal. E tinha um senhor sentado numa calçada, ali um pouco à frente daquele disque. E aquele senhor estava ali sentado de cabeça baixa. E nós estávamos passando e conversando sobre sensibilidade com o Espírito Santo. E aquele homem, ele olhou para a gente e deu boa noite. E a gente respondeu boa noite e continuou a nossa caminhada. E eu parei assim, falei, está errado. Nós estamos aqui falando sobre sensibilidade com o Espírito Santo. E um rapaz, essa hora da noite, passa e dá boa noite para dois crentes. Geralmente ninguém gosta de crente. E o rapaz vai dar boa noite para o crente, está falando sobre sensibilidade com o Espírito Santo. Eu falei, guerreiro, vem cá. Eu acho que está na hora da gente usar essa sensibilidade. E nós voltamos lá e evangelizamos aquele rapaz. E aquele rapaz, pela misericórdia do Senhor, quando nós estávamos falando de Jesus, aquele homem molhou o rosto em lágrimas e disse, eu quero aceitar Jesus. Então muitas vezes o que falta é isso, nós pararmos de falar e começarmos a viver. Pararmos de falar que queremos ser cheios do Espírito Santo e começarmos a agir como pessoas cheias do Espírito Santo. Começarmos a ter atitudes de pessoas cheias do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Comece a agir como um crente cheio do Espírito Santo. Talvez esse seja o teu desejo, mas já começa a agir de agora. Um crente cheio do Espírito Santo, ele anda diferente, ele fala diferente, ele age diferente. A pergunta que Deus está fazendo nesta noite é: quando que a minha igreja deixou de ter sede pela minha presença? Quando que a minha igreja deixou de ter sede pela presença do Deus vivo? Quando?
Faça uma reflexão nessa noite. Quando que o Espírito Santo foi apagado aí? Por que que ele foi apagado aí no teu coração? Por que que essa chama se apagou? Por que que você não sente mais a presença dele? Por que que você não sente mais? É tão bom ver os nossos irmãos sendo cheios da presença do Espírito Santo. É tão bom ver o irmão do lado falando em línguas, sendo cheio, sapateando e tudo mais. É muito bom. Melhor ainda é quando somos nós sendo cheios da presença dele. Deus, ele não quer causar apenas um arrepio, não, em você. Não é somente isso. A presença do Espírito Santo, ela não se limita só em um arrepio. Ela não se limita em apenas uma visitação. A presença do Espírito Santo, ela não se limita em apenas algo que eu senti num culto. Não. A presença do Espírito Santo, ela é conosco todos os dias, quando nós estamos andando de moto, quando nós estamos andando de carro, quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos andando na rua. É essa intimidade que o Espírito Santo quer ter conosco. É essa intimidade que o Espírito Santo quer ter com a igreja. Me lembro que uma vez estava eu andando de moto, voltando da casa da minha sogra, glória a Deus, na chuva, no granizo, aleluia, tudo nublado, e eu de óculos, a viseira da moto não prestava muito bem, a sede tinha pegado minha blusa de frio, aleluia, e eu voltando para casa, ela mora ali perto de Jaraguá, por ali, e eu falei para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu estou aqui levando um monte de granizo na cara, nos braços, estou passando um frio tremendo, mas eu vou te glorificar assim mesmo. E eu comecei a louvar Jesus, comecei a adorar Jesus, e eu comecei a falar em línguas naquela chuva, naquele granizo, naquele frio, e a presença do Espírito Santo me tomou ali naquela moto. Eita glória, misericórdia. Então não importa o lugar que você esteja, se tiver um coração rendido aí, é um coração que o Espírito Santo tem a liberdade de entrar, é um coração que o Espírito Santo tem a liberdade de operar em algo. Não importa o lugar, não importa a atmosfera, se tiver um coração rendido, ele pode entrar e derramar algo sobrenatural aí. Aleluia. Então, a partir de hoje, comece a buscar mais da presença dele. Comece a buscar mais da presença dele. A palavra de Deus diz em Efésios 5,17, salvo engano: não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é fácil. Vou ser real com você. Ser cheio do Espírito Santo não é fácil. Exige uma busca contínua.
Exige uma busca que você precisa ter durante os dias, durante as horas passadas. Mas quando essa presença vem, vale a pena todo o sacrifício, vale a pena todo o esforço, vale a pena toda a luta, porque a presença dEle é o que refrigera a nossa alma. Talvez você chegou aqui nessa noite com a alma angustiada, mas se você buscar a presença dEle nessa noite, você pode sair com a tua alma refrigerada, em paz. Comece a se render a Ele. Uma coisa que nós precisamos entender é que Ele está aqui, e eu não preciso de mais nada. Ele está aqui, e eu não preciso de mais nada, somente me render à presença dEle. Somente me render a Ele. Comece a falar com Ele aí no banco. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Ele tem algo para derramar aqui nessa noite. Ele tem. Vai depender de como vai estar o nosso coração. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Para sentir a presença do Espírito Santo não precisa de métodos. Para sentir a presença do Espírito Santo não precisa de nada, a não ser uma rendição sincera. Para sentir a presença dEle, não precisa de nada, apenas um coração contrito. Apenas um coração quebrantado diante dEle. Porque Ele não se manifesta como antes. Porque Ele não se manifesta como antes. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar às primeiras obras. Olha o primeiro hino que foi louvado a Jesus aqui. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Volte hoje. Volte hoje aonde você não deveria ter saído, de onde você não deveria ter largado a presença dEle. Não sejamos a igreja de Laodiceia. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus em Joel capítulo 2, versículo 12, por ali, diz: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Meu Deus,
Até quando nós vamos rasgar as vestes? Até quando nós vamos ser rasgadores de vestes e não rasgar o coração? Meu Deus! Nós podemos enganar o pastor, nós podemos enganar os irmãos, mas nós não enganamos o Espírito Santo. Ele está dizendo: você rasgou o veste até hoje, mas a partir de agora, comece a rasgar o teu coração. Rasga o coração. E rasgar as vestes é teatro. Rasgar o coração é sinceridade, é verdade. E o Espírito Santo, enquanto Ele não vê uma verdade em nós, uma adoração verdadeira, Ele não vai fazer nada. Só visita, só vamos sentir um arrepio, só vamos sentir algozinho ali pronto, e nada mais. Mas a partir do momento que se levantar uma igreja que não olha para as vestes, mas olha para o coração, que não rasga as vestes, mas que rasga o coração, nós podemos esperar que haverá uma manifestação do Espírito Santo tremenda, não só nesta igreja, mas nesta cidade, neste estado e nesta nação. Aleluia, Jesus. É rasgar o coração. A presença dele está aqui. Dá liberdade para ele entrar aí. Dá liberdade para ele fazer algo aí na tua vida, na minha vida aqui. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo, o desejo do Espírito Santo, o desejo de Deus, nestes últimos dias, é derramar do seu Espírito Santo sobre toda a igreja, sobre aqueles que se rendem a Ele verdadeiramente, sobre aqueles que se entregam verdadeiramente. Aleluia, Jesus. E talvez nós já tivemos tantas experiências com Deus, que nós estamos até conformados. Não, Deus, está bom. Não, Deus, não precisa mais não. Eu já vivi isso. E não entendemos que o rio de Deus, ele não tem fim. Que a presença de Deus, ela não tem fim. Sabe a presença de Deus? Aquele dia que você sentiu a presença de Deus, aquele dia que você foi batizado com o Espírito Santo, isso não foi nenhuma gotinha do que o Espírito Santo pode fazer. Isso não é nenhuma gotinha do que o Espírito Santo pode fazer. Basta rendição. Basta rendição a Ele. Basta entrega a Ele. Então, se nós queremos ser a igreja do avivamento, se nós queremos ser a geração do avivamento, se nós queremos viver as promessas do Senhor para as nossas vidas, tem que haver um coração rendido, tem que haver uma mudança no meu coração, tem que haver algo no meu coração, um desejo. Há pessoas que há tanto tempo não sentem a presença de Deus que nem tem mais o desejo.
Pessoas que colocaram o Espírito Santo dentro de uma caixinha e falaram para ele: ó, Espírito Santo, o senhor pode ir só até aqui. E o Espírito Santo, ele não trabalha assim. Mas nessa noite o convite é para você voltar ao primeiro amor. O convite nessa noite é para você voltar às primeiras obras. O convite nessa noite é para você voltar a orar, diácono, diaconisa. O convite nesta noite é para que eu possa voltar a me entregar como eu me entregava antes. Esse é o convite de Deus nessa noite para nós. Aleluia, Jesus. Talvez nós estejamos tanto tempo na igreja, 8 anos, 7 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, que nós nos acostumamos com o mover do Espírito Santo, que nós nos acostumamos a ver as pessoas entrarem e saírem da mesma forma, que nós nos acostumamos a não ver milagres. Deus quer ter a liberdade de voltar a operar os milagres. Deus quer ter a liberdade de usar os irmãos de forma sobrenatural novamente. Mas por conta do nosso coração, te coloque de pé nessa noite. Por conta do nosso coração, nós privamos a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme. Não se conforme em viver no raso da presença de Deus, sabendo que existe um rio profundo. Não se conforme em sentir apenas um arrepio, sabendo que você pode sentir algo sobrenatural. Não se conforme em ver os irmãos do lado sendo cheio e você não sentindo nada. Diga para ele nessa noite: Espírito Santo, eu só saio daqui se eu sentir a tua presença de forma sobrenatural na minha vida. Vai falando com ele, vai falando com ele. Espírito Santo, eu errei, mas eu te peço perdão. Espírito Santo, eu parei de orar, mas eu vou voltar a orar. Espírito Santo, eu parei de te clamar nas madrugadas, mas eu vou voltar. Não se conforme com os padrões deste mundo. Chegará o tempo que, se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não vamos resistir. Vai clamando a Ele, vai buscando a Ele, vai se rendendo diante da presença dEle nessa noite. Busca, se entrega, se for necessário se jogar nesse chão, se joga. Mas não saia daqui sem a presença dEle mais uma vez nessa noite. Clame a Ele, Espírito Santo, meu amigo. Oh, Espírito Santo. Deixe Ele te encher como Ele te enchia antes. Santo Espírito.
Deixa ele entrar aí como ele entrava antes. Vem com cura em todo o seu poder. Oh, Espírito Santo, vem manifestar os seus sinais. sinta a presença dele aí nessa noite. Aleluia. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Lembra como era antes. Aqui, nosso amigo Santo Espírito. Lembra quando você sentia a presença dele? Nós esperamos pelo seu soprar. Com seu olho venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Se ele é bem-vindo, se ele é bem-vindo, se renda a ele. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Deixa ele fazer de novo. Deixa ele fazer como antes. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te. O que dizer? Mulher, Deus está perguntando: por que você deixou a minha presença? Volta hoje. Volta agora. Aqui.